Olá! Olá, líderes, futuros líderes, olá, gestoras, olá, gestores. Nós aqui, novamente, para darmos continuidade àquele tema chamado planejamento estratégico. Então, não se esqueça, pessoal, um likezinho, né, se inscrever no canal, são coisas fundamentais. Apesar que vocês sabem bem disso, mas eu toda vez vou estar lembrando, porque é importante para esse canal se sustentar, para esse canal ficar forte, precisa do like e da inscrição de vocês. Então, continuidade, planejamento estratégico. Então, nós vimos o tradicional, que faz um histórico dos últimos 5, 10 anos, atualiza isso, coloca numa média e estabelece novos percentuais para que a empresa possa se guiar no sentido de caminhar para as direções dos objetivos e das metas. Então, uma forma assim tradicional que eu passei para vocês como uma média das organizações. Todavia, eu já defendi no nosso encontro anterior, no nosso encontro passado, a respeito disso, dizendo, olha, século XXI, então é olhar mais para o futuro para saber o que fazer no presente. E é esta ideia que iremos hoje dar uma incrementada nela. Quero explicar um pouco melhor essa ideia para vocês, tá bom? E aí vocês poderão fazer um link de como era o planejamento estratégico, como ele nasceu, como ele evoluiu dentro dessa coisa tradicional e como isto que eu estou apresentando a vocês pode, de alguma maneira, ampliar o planejamento estratégico, torná-lo muito mais século XXI. Combinado? Vamos lá? Então, de cara, uma reflexão. E até escrever essa reflexão aqui para vocês, para não perder nenhuma palavra. Presta atenção. É o que fazemos no presente que garantirá os resultados e a perpetuação da empresa no futuro? Vou repetir. É o que fazemos no presente que garantirá os resultados e a perpetuação da empresa no futuro? Isto. Gostei de ver as dúvidas, de ver a carinha de vocês com dúvida, dizendo, opa! Então, é isso, eu preciso vocês refletindo. Se exatamente o que a gente faz hoje refletirá no futuro. Alguns de vocês, tenho certeza que alguns de vocês receber esse tipo de instrução de um pai, da mãe, de avós, de tios, de pais, de amigos, ou seja, de pessoas importantes na vida de vocês, que disseram, o que a gente faz hoje implicará no nosso futuro. Ok, está correto, mas isso é somente parte de uma equação maior. Ela faz parte, mas eu não sei se a ordem pela qual nos foi passada, primeiro, se ela está completa e se é esta a ordem. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. Então, se é o que fazemos no presente que garantirá o futuro, as referências no futuro orientarão as ações do presente? Isso. Eu quero criar dúvidas mesmo de vocês. Se é o que fazemos que garantirá o futuro, é uma possibilidade da equação. A segunda possibilidade, as referências no futuro orientarão as ações do presente? Alguns de vocês podem ter respondido assim, Dona Egá, faz sentido as duas equações. As duas questões que você colocou, ou uma ou outra para alguns outros de vocês. Então, o que seja a conclusão nesse momento, vou colocar essa conclusão entre aspas, que vocês tenham chegado, ok, porque a gente está começando a trabalhar numa ideia. Ou seja, o que faço hoje impacta o futuro ou como eu vejo o futuro que impacta o presente. Veja, elas podem aparentemente serem contrárias. E eu vou dizer para vocês, elas não são contrárias, elas são um paradoxo. Ou seja, são aparentes contrários. Mas se a gente souber juntá-las e administrá-las bem, vocês serão grandes, excelentes gestores. Eu assino embaixo. Ó, vamos seguir aqui. Sei que vocês ficaram em dúvidas. Então, vou começar com a primeira questão que eu fiz para vocês. Se é o que fazemos no presente que determinará o futuro, então, por que às vezes
temos o sentimento que estamos navegando em círculos? Veja, eu disse, se é o que fazemos no presente que determinará o futuro, então, por que é que às vezes a gente se sente navegando em círculos? Fez sentido? Vou seguir. O que está faltando, então, nessa equação? Percebe? Por isso que eu disse agora há pouquinho, se é o que fazemos hoje que determina o futuro, então por que de vez em quando a gente está com aquele sentimento de navegando em círculos, como dizem na gíria, correndo atrás do próprio rabo como um cachorrinho? Tá? Então o que está faltando nessa equação? Objetivos, metas, propósito, visão. O que está faltando nessa equação? Então, veja se isso faz sentido para vocês. É a visão futura de negócio que determina o que deve ser feito no presente? Fez algum sentido? Ampliou alguma coisa? Está acendendo alguma coisa aí dentro de vocês? Porque isso é crucial para o andamento da nossa conversa, o compartilhamento dessas experiências, tanto as minhas quanto as suas, e entendam que a minha experiência é a de vocês, ambas são extremamente válidas, uma não é mais do que a outra. Então eu estou aqui, até agora, eu só preparei essas reflexões, eu escrevi essas reflexões, eu olho para essas reflexões aqui, que é para eu não perder uma letrinha sequer, para seguir exatamente o roteiro que eu idealizei, eu mentalizei para vocês. Tá? Então, o que eu estou pedindo? Um voto de confiança nesse momento. Lembra que no nosso encontro anterior eu dei um exemplo a respeito de uma grande líder de mercado? Ok? Vocês lembram disso? Vou lembrar rapidinho. Uma das empresas, líder de mercado, do ramo fotográfico, película magnética, maior exportadora, fabricante e exportadora de papéis fotográficos do mundo, líder há décadas, de repente pede falência. E a segunda colocada, crescimento vertiginoso. Até hoje, 30 bilhões de dólares em média o seu faturamento anual. Então, o que aconteceu de diferente? Eu até dei algumas dicas para vocês, do que realmente rolou. Então, veja, repetindo, você tem, de um lado, uma empresa que se fixou naquilo que levou a empresa durante décadas a ter sucesso, e um extremo sucesso, um baita do sucesso. E do outro, uma empresa que veio sempre em segundo lugar, mas muito distante do ponto de vista percentual, do ponto de vista de market share, de faturamento, ou seja, de quase todos os indicadores-chave, ela era a segunda colocada mesmo, de um mercado que tinha ali quase que um monopólio desta empresa. Então, o que aconteceu no meio do caminho? Uma mudança de paradigmas. Só que, quando eu estou referenciado, é o presente que determina o futuro, eu estou olhando daqui para frente. Então, pego a minha história do passado, que ela é importante, nunca abandonar a história, nunca. Mas tomar cuidado, porque ela tem o seu papel na equação organizacional. Então, eu peguei tudo que está lá do passado, atualizei e projetei para o futuro. Eu fiz este caminho. E era esse o caminho que essa empresa fazia também. Certo? Agora, a outra empresa começou a fazer o quê? Referências, marcos no futuro, para saber o que fazer no presente. Este é o pulo do gato. Vejam, anotem aí. Peguem um caderninho, peguem uma folha e anotem aí. E eu vou passar um exercício para vocês, que é uma reflexão e que eu gostaria, eu espero que vocês façam. O quê? Não. Não cai na prova. Eu garanto para vocês que não cai na prova. Mas anotem aí. São algumas perguntas que eu farei a vocês. E eu gostaria que vocês respondessem. Anotaram? Ok? Estão com os caderninhos? Estão com a caneta? Como eu quero e preciso estar daqui a 3, 5 anos? Eu repito. Como eu quero e preciso estar daqui a 3 ou 5 anos. Veja que tem duas questões em uma.
Tá, estou pedindo para vocês fazerem individualmente, mas isso vale para a organização também. Aliás, é isso que a gente faz dentro das organizações do ponto de vista de planejamento estratégico. Que a gente não mantém o nome. Tá certo? A segunda pergunta. Qual é a minha razão de ser? Qual é o meu propósito? Sim, que é a missão. As primeiras duas questões referem-se à visão estratégica de negócios. Essa segunda tem a ver com a missão. E depois a gente fecha isso com valores. Quais são os valores inegociáveis? Então, são 3 grandes blocos. Primeiro bloco, da visão estratégica, como eu quero e preciso estar. Segundo bloco, qual a minha razão de ser, de existir. O que o mundo perderia se esta empresa não existisse. O que o mundo perderia se você não existisse. É essa a resposta que a gente precisa entregar. E o terceiro bloco são os blocos dos valores. Ok? Bom, estamos montando a equação? Estamos montando a equação. Se está fazendo sentido para vocês, então não é o suficiente fazer as coisas certas. Não, pô, pego algo hoje, eu faço direitinho a minha planilha Excel, o meu planejamento, o meu 5W2Hs, né, a minha planilha Ishikawa, a minha ferramenta Pestel, ou seja, a minha Gucci. Eu faço isso com uma perfeição impressionante. Tá bom, estou fazendo certinho as coisas. Que é o presente para demarcar e influenciar o futuro. Agora, será que isso é suficiente? É preciso saber, e é isso que eu quero defender com vocês, é preciso saber quais são as coisas certas a serem feitas. É isso, viu? Elas parecem contrárias. Não, elas pertencem a um paradoxo, elas não são contrárias. Elas se somam. A questão é qual a ordem que eu preciso saber. E a ordem é essa. Eu preciso saber fazer as coisas certas. Quais são as coisas certas a serem feitas? Bom, se a IA está aí, por exemplo, esse é o nosso futuro, não é esse o nosso futuro? Esse é o nosso futuro. Se a IA está aí, eu tenho que olhar quais os impactos que a IA terá no meu negócio, na minha profissão. Então, a partir do momento que eu estabeleço esse cenário de futuro, 3, 5 anos, que foram as 2 perguntas de visão estratégica, eu sei o que eu tenho que fazer no presente. Isso é fazer as coisas certas para me levar para o futuro de uma forma competitiva, de uma forma exclusiva, de uma forma inovadora, de uma forma empreendedora. Agora, quando vem a segunda parte? A hora que eu sei quais as coisas certas a serem feitas, certo? Eu preciso fazer certo as coisas. Esta é a ordem. Nós fomos educados a fazermos certo as coisas. Beleza. Só esqueceram de nos educar, nos disciplinarem. Para quê? Para descobrirmos quais as coisas certas a serem feitas. Fez sentido para vocês, pessoal? Tá? Então, eu vou dizer a vocês assim, eu tenho uma coisa chamada matemática de perpetuação organizacional. Só para a gente continuar nessa reflexão, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Traçar a estratégia a partir da visão de negócio, isso é perpetuação. Porque todo mundo acha que as organizações elas existem para dar lucro. Claro que lucro é fundamental, é importantíssimo lucro. Porém, o objetivo maior de uma empresa é se perpetuar. Por isso eu criei esse termo chamado matemática da perpetuação organizacional, que é esta visão de futuro, missão e valores. Então, é descobrir as coisas certas a serem feitas, ou seja, é o futuro que determina o presente, para saber como eu tenho que fazer certo as coisas. Ok? Então, em termos de visão, como eu quero e preciso estar, missão é o meu propósito, e o que embrulha tudo isso são os meus valores. A partir disso vem o planejamento. É aí que eu digo planejamento estratégico. Primeiro a estratégia, depois o planejamento estratégico. A gente se vê no próximo encontro. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau.